Bom dia, quase boa tarde. Bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas lives de terça-feira, às 11h50. Quem tiver alguma dúvida é só colocar aí nessa interrogaçãozinha, nesses quadradinhos que tem a interrogaçãozinha dentro. E hoje nós vamos falar do manejo da égua gestante, que normalmente o pessoal tem muita dúvida, ou pega uns protocolos prontos que o próprio laboratório que produz a vacina já passa, e às vezes o proprietário resiste um pouco porque eles só pensam ali no imediato, né, naquele gasto imediato, e acha a vacina cara e não quer fazer. E hoje então eu vou mostrar um pouquinho o que eu faço e o que eu costumo recomendar e por que as pessoas devem vacinar. Como você vai convencer o proprietário de que ele deve vacinar? E então, primeiro de tudo, o Brasil é o número 1 em biotecnologia da reprodução de equinos. Eu conheço algumas pessoas que vão para fora do Brasil para fazer estação de monta lá fora. Então, nós somos exportadores de mão de obra excelente na reprodução. Só que não adianta a gente produzir muito embrião, muita prenhez e não conseguir levar a gestação a termo. Então, existe essa falha no mercado, existe esse mercado em aberto ainda para os veterinários. Eu atuo aqui muito com isso. A maioria dos meus clientes, na verdade, são principalmente por causa dessa parte do controle sanitário e da parte de neonatologia, né? Meu foco não é na reprodução. Então, eu acredito que isso seja um diferencial para os veterinários que normalmente só mexem com reprodução. Como tem muita gente boa no mercado, você oferecendo esse serviço é um diferencial. E você, logicamente, vai cobrar. Você não vai fazer isso de graça. Dá trabalho, você tem que dedicar o seu tempo a isso. Cada cliente vai ter um perfil. Você vai ter aquele cliente que só tem um animal, vai ter o que tem 30 e vai ter o que tem 100. Então, cada perfil vai ser uma recomendação diferente. Então, você entendendo a base aqui do que precisa ser feito, você consegue adaptar para qualquer cliente. Então, o desafio principal é de você reproduzir, ou seja, de você conseguir fazer aquele produto crescer e ir para a pista ou cumprir a função que ele foi selecionado para cumprir e depois virar reprodutor novamente, e esse ciclo que alimenta os criatórios. Então, se você não faz nada, se você deixa a natureza agir, que é o que muita gente deixa, você pode ter até 90% de perda, você pode ter até 100%. Às vezes você só tem um produto para nascer, se ele morrer, perdeu 100%. Mas assim, é esperado até 90% de perda. Então, a cada 100 produtos, você pode perder 90, que é um número altíssimo, por conta de inúmeros fatores inerentes à égua em si, à espécie equina em si, o tipo de placenta, que não permite a passagem de anticorpos praticamente nenhum. Então, o potro nasce sem nenhuma proteção. A gente tem que acompanhar esse neonato principalmente nas primeiras 72 horas de vida, que é o período de adaptação. E se a gente não fizer o dever de casa como veterinário nas éguas prenhas, nem adianta acompanhar esse neonato no início. E o que mais a gente vê por aí são os proprietários falando: mas eu sempre tive produto aqui e isso nunca aconteceu. Muitas vezes acontece e ele nem contabilizou porque não foi nada assim muito chocante, ele não perdeu todos os animais. Às vezes ele perde um, perde dois,
mas ele tem 5, 6 produtos, então isso para ele não foi expressivo. Ele acha que não perdeu. E quanto mais aglomeração, quanto mais animais você for tendo no plantel, maior a chance de doença, de contaminação e de perda. Então, a gente fazendo uma alteração de manejo que não custa quase nada, às vezes a gente consegue fazer tudo com o que já tem no Aras, a própria estrutura do Aras, o cara já tem um resultado lá na frente ótimo. E ele passa a amar o veterinário que faz isso. Ele não deixa mais você embora. Agora, os que já perderam muito, esses então fazem o que você falar. Se você falar que tem que gastar 5 mil reais para fazer um protocolo ou alguma coisa que vá reduzir a chance da perda, eles testam. Eles estão impactados e estão abertos àquilo ali. Então, o que você tem que fazer para convencer o proprietário? Não é para convencer, é para provar que vale a pena aquela prevenção. Você faz uma conta muito simples. Você vai cotar as vacinas ou todo o material que precisar ser usado para aquela quantidade dos animais dele. Tem que ser uma conta real. Você vai cotar como se fosse fazer no período todo e soma. E depois você pergunta para ele: o seu produto que nascer vai valer quanto? Você pretende pedir quanto nele? Ou então só quanto foi o custo do seu produto e por quanto você quer vender? E aí você compara. Ó, você vai gastar com todos os animais, todas as vacinas, tudo que eu recomendar, você vai gastar, sei lá, 3 mil reais. E o seu produto você vai vender por exemplo, 5 mil. Então, se você perder ele, você já está tendo um prejuízo grande. E nenhum criador fala um preço muito baixinho num produto. E você, além do mais, você pode perder o melhor produto, que valeria muito mais do que aquele valor ali. Mas você pede um valor mínimo, porque mesmo assim vai ser maior do que o custo da implementação. E normalmente os proprietários falam que vão parcelar e tudo mais e concordam, porque é lógica, né? A pessoa usando um argumento baseado na lógica, em provas numéricas, não tem muito o que ele questionar. Ele olha aquilo ali e realmente entende. Então, o nosso papel como veterinário é orientar tudo que deve ser feito. O proprietário vai optar o que ele vai fazer ou não, ou o que ele pode fazer, o que é prioridade para ele fazer naquele momento ou não. Como que eu trabalho? Normalmente eu cobro um valor por mês, que é referente a uma visita, e monto esse protocolo para cada cliente e vejo naquele mês ali o que tem que vacinar, o que tem que aplicar, e vou lá e a gente faz isso juntos. Porque já aconteceu de um cliente que me pagava assim por mês para eu ir lá, por exemplo, na segunda-feira do mês, e a gente fazia isso, porque aí você combina, na primeira segunda-feira eu vou nesse cliente, na primeira terça eu vou nesse cliente, aí você tem essa flexibilidade de escolher aonde você quer trabalhar, ou marca clientes próximos no mesmo dia. Enfim, esse cliente falou: agora eu queria te chamar só nas emergências. Falei: tudo bem. Aí a emergência foram 13 óbitos por raiva. E valeu a economia. 13 animais. Ele poderia me pagar e eu ter continuado fazendo isso, que sairia barato demais. Então, mesmo incluindo o seu custo, uma coisa dessas que realmente acontece, porque aqui no Brasil a gente tem tudo quanto é doença. Todas as doenças são amplamente disseminadas na natureza, inclusive porque as pessoas não vacinam. Então a contaminação e a promiscuidade é imensa e vai acontecer. E o proprietário que escolher não vacinar, não fazer, vai passar por isso e vai perder animais, provavelmente, e depois vai passar a vacinar, mas pelo menos ele sabe que você passou para ele
a consciência de que deveria ter vacinado. Então ele sabe que a culpa não é sua. E você não pode obrigar ninguém a gastar com o que você acha conveniente. Ele que tem que decidir gastar, mas você tem que mostrar que realmente aquilo é muito grave. Então, vamos ao que interessa. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quem entrou depois, pode colocar nessa caixinha de interrogação. E Bruno, bota na interrogaçãozinha: vacina de raiva pode ser maléfica para a gestação? Não. Eu vou falar mais na frente de todas as vacinas, as doenças e o protocolo certinho que eu uso cada mês nas éguas prenhas. Pode fazer vacina de raiva sem problema. São 3 fatores, basicamente, que eu separei, que contribuem para as perdas. Só um minutinho, gente, que eu tenho que dar almoço para minha cria, para minha neonata aqui. O irmão dela trouxe ela para mim. Então, são 3 fatores, basicamente, que contribuem para as perdas. Um deles é o estresse em qualquer época da gestação. É mais do que comprovado que o estresse leva à perda gestacional, tanto no início quanto no meio ou no final, principalmente no início e no final. Então, alteração de alimentação dos animais, do manejo, mudança de lote, animal com estresse térmico, que fica, às vezes, quando transfere o embrião, o pessoal deixa a égua amarrada no sol, esperando para poder terminar de fazer as coisas, aí vai almoçar, depois solta as receptoras que acabaram de receber o embrião. A égua já sofreu a manipulação do útero e ainda fica no calor, porque na maior parte do Brasil é muito quente. E as pessoas não se atentam às vezes que esse detalhe pode levar à não confirmação do embrião, já desde esse iniciozinho. Ou então, vou botar embrião nessa égua e vou mudar ela de lote para um pasto melhor. Só que isso gera um estresse na égua, porque ela está acostumada com aqueles animais ali, já tem a hierarquia delas, ela já está amadrinhada com outras éguas. E você muda ela de lote, ela pode absorver o embrião por causa de uma bobeira. Então, não é indicado mudar nada no iniciozinho da gestação, bem no início. Anatomia da vulva é muito importante para essas perdas embrionárias iniciais. Quando a vulva, os lábios vulvares não são bem coaptados, né? Se eles não têm uma conformação que impeça a entrada de fezes na vagina, a gente tem que fazer uma vulvoplastia. Já tem até vídeo aqui no nosso Instagram da vulvoplastia, muito simples, você faz no tronco com um bloqueiozinho anestésico. E normalmente as éguas não reagem nada. É a primeira agulhada que elas dão uma reclamadinha e depois não reagem mais para nada. E você sutura, corta aquele pedacinho, né, de pele, sutura e pronto. Isso já reduz bastante a chance da entrada de fezes na vagina e de uma infecção ascendente no útero. E a terceira coisa, óbvio, né, que causa muita perda embrionária, Juliana, deixa na interrogaçãozinha que no final eu vou responder. Todo mundo, por favor. Terceiro lugar que causa perda tanto embrionária quanto do produto quanto da égua são as doenças infecciosas. E eu vou falar também das que eu julgo mais importantes na nossa rotina. Só um minutinho de novo, gente. Vera, pega ela aqui, por favor. Primeiro, as 2 doenças que causam diretamente aborto são herpes vírus, que é
aborto equinavírus, né? É o herpes vírus que pode causar doença respiratória, aborto e a encefalomielite, é o quadro neurológico. Então, essa vacina vai prevenir contra essas 3 formas da doença. E, basicamente, a gente usa nas éguas prenhes para prevenir aborto. É o nosso foco principal. E leptospirose. A leptospirose pode causar aborto em qualquer época da gestação. Tem muita gente que acha que é mais no terço final, mas no início, depois já saíram vários trabalhos que ela causa aborto em qualquer época da gestação. Ela consegue contaminar mesmo, ela atravessa para o útero especificamente e causa infecção ali, descolamento de placenta, qualquer época. Pode ter o nascimento de potros mortos, né, natimortos, ou de potro fraco que acaba vindo a óbito. E outras doenças que causam absorção embrionária, perda do produto nascido ou da própria égua são as seguintes. Primeira de todas, que a gente acha que não acontece, mas acontece muito. Morre e a gente não sabe nem o que foi, porque não faz o diagnóstico. Às vezes a gente acha que as doenças não existem, mas na verdade elas não são diagnosticadas, porque elas estão aí e causam sintomas, às vezes subclínicos, e às vezes levam o animal a óbito e a gente não consegue fechar o diagnóstico do que foi. E pode ser a doença mais básica de todas, como foi o caso desse cliente que eu citei, que perdeu 13 animais, todos equinos, 13 animais de raiva. E a gente só conseguiu fechar no último que morreu. E até a gente coletou material antes e deu negativo para raiva, porque é sempre a primeira suspeita de qualquer animal que morrer com sintoma neurológico. Faz o teste primeiro para raiva. Depois você vai pensar em outras doenças. A raiva é endêmica no Brasil. Eu não sei se tem algum estado que ela não seja, mas aqui no estado do Rio, com certeza ela é. É uma zoonose. Então, o que é uma zoonose? Doenças transmitidas entre homens e animais. Não é só do animal para o homem, é entre homens e animais, mutuamente. Ela é neurológica, letal, 100% de letalidade. Todos os animais que desenvolverem a doença vão morrer. E é endêmica. E não é só o adulto que tem aquela feridazinha que a gente passa, aquela pasta em volta, que é sugado, né, pelo morcego, que sofre ataque de morcego. O potro também pode sofrer. O morcego, muitas vezes, vai pelo solo e sobe até no casco do cavalo adulto e fica ali na coroa lambendo sangue. Então a gente nem vê que ele teve acesso, né, que o morcego teve acesso àquele animal, nem desconfia. Se ele não tiver vacinado, ele desenvolve o quadro e a gente nem sabe o que foi. Você não vê a ferida. E com o potro pode acontecer a mesma coisa. Os potros passam muito tempo deitados. O morcego pode vir, pode atacar o potro e a gente nem vê nem saber. Então, tanto a égua quanto o potro tem que estar vacinados. Essas vacinas que a gente faz na égua, dentre todas elas, só o rodococcus é específico só para o potro, porque ela já é imunocompetente para não desenvolver a doença. O rodococcus é basicamente só pelo potro, o resto serve para os dois. Então a de raiva a gente faz na égua junto com o plantel, independente do período de gestação que ela esteja. Como pelo menos a vacina de raiva a gente tem que fazer, ela é muito barata. Se você falar para um proprietário que tem que vacinar para raiva e ele não quiser vacinar, ele pode fechar o plantel.
porque a vacina é muito barata e a gente tem que usar o frasco naquele dia, o que sobrou jogar fora. Muito importante isso também, porque tem gente que vacina com aquele frasco que está aberto há um tempão. Não funciona. Vem escrito lá no rótulo: desprezar o que sobrar no frasco. Então você compra, só vem frasco de 15 ou 25 doses. Você usa o que precisar. Quem nunca tomou vacina, ou se você teve dúvida se já tomou ou não, você repete com 30 dias. Por exemplo, vou começar a trabalhar no Ares hoje. Vamos vacinar todo mundo para raiva. Ah, mas eu já fiz. Não importa. Faz de novo. Não custa nada você fazer. É igual o soro antitetânico quando o animal tem uma ferida. É muito barato para o risco que é. A doença mata em muitos % dos casos. Então não vale a pena o risco. É o mesmo caso da raiva. A raiva é muito importante. Falem para os clientes de vocês. Pelo menos vacina de raiva todo mundo tem que aplicar. A outra doença que antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a gente não vacinava, até que as receptoras se contaminaram e a gente teve uma perda embrionária gigantesca. A gente perdeu quase todos os embriões com menos de 60 dias naquela época. Foi garrotilho. Garrotilho tem outros nomes em outros lugares do Brasil. Também é conhecido como adenite equina, que é aquela doença respiratória que o animal fica com catarro e o linfonodo infarta. Ele fica grande e acaba vindo a furo, cheio de pus. Aquilo contamina o ambiente inteiro e é mais comum em potros. Mas as receptoras, que normalmente não são tão bem tratadas assim, ficam sempre mais magras, mais feias, e até essas que estavam com embrião acabaram perdendo, pegaram o garrotilho, se infectaram, né? Desenvolveram a doença e por conta da febre alta, elas perderam os embriões. Qualquer coisa que leve a febre alta também tem uma taxa gigantesca de perda embrionária nesse período inicial, até os 60 dias mais ou menos. Então, vacina, porque a vacina também não é cara. Ela vem um frasco para um monte de doses, vem, não sei se são 10 ou 15 doses por frasco. Então, mesmo que custe R$30, vai sair aí R$3 por animal, se forem 10 doses, que eu sei que é o mínimo, não é menos do que 10 doses que vem no frasco. Então, vale a pena. Eu gosto de fazer garrotilho junto com raiva. A gente já deixa no isoporzinho, puxo todas as vacinas, porque aqui os criadores são um pouco maiores, os que eu trabalho. Então, a gente vai vacinar aí 150 animais, já deixa seringa e agulha, bota todo mundo para puxar. Eu sempre puxo um pouquinho acima da dose. Se a dose for de 2 ml, eu puxo 2,2. Boto naquele primeiro ou segundo tracinho logo depois do 2, dependendo da seringa que você for usar, se for de 3 ou de 5 ml. E aplico um pouquinho a mais, porque a gente pode ter uma perda. Às vezes, um atrás do outro, aquela coisa aplicando, você aplica, na hora que tira, já vazou uma gota, na hora que você tira a agulha. Então, já está nessa conta da perda aí. E a dose é igual para qualquer animal e de qualquer tamanho, você vai dar aquela mesma dose. Mas claro que tem que ler a indicação do fabricante, né? Porque pode ser que tenha algum que gere uma vacina com doses diferentes. Eu nunca vi. Então, influenza também é o mesmo caso do garrotilho. A influenza pode causar a forma mais grave respiratória, que gere febre. Então, a febre que vai fazer a perda embrionária inicial. E o tétano, a gente também vai vacinar. O ideal é vacinar o plantel inteiro, mas se não quiser vacinar, pelo menos as éguas prenhas. E eu vou falar o mês certinho que eu faço a vacinação contra o tétano. Por quê? O tétano,
é uma doença causada por um Clostridium que forma esporo, ou seja, ele é altamente resistente no ambiente e é microbiota normal de fezes de cavalo. Então, se você tem um plantel de equinos, você vai ter o Clostridium ali à vontade. Mas por que ele não causa doença em todas as situações? Porque ele só produz a toxina quando ele está em anaerobiose. Quando ele entra numa ferida profunda, por exemplo, ou está num local que não tenha oxigênio. Aí ele passa para a forma vegetativa e produz a toxina. E é a toxina que vai causar paralisia rígida. E por que a gente tem que vacinar a égua e o potro tem que ingerir esses anticorpos? Porque quando a égua vai parir, já tem a porta de entrada, que primeiro as fezes, o ânus já é logo acima da vagina, da vulva. Então as fezes podem entrar ali. Eu já vi égua recém-parida morrer de tétano. Pelos sintomas a gente fez o diagnóstico. E o potro com o umbigo. Então são duas portas de entrada para um contato muito próximo, que é o ambiente, já vai estar ali. Se ele deitar nas fezes ou se as fezes da égua caírem para dentro da vagina e chegarem ali naquela condição de anaerobiose, vai produzir a toxina. Então a gente vacina para tétano por causa disso. Também é uma vacina que, junto com a raiva, a gente deve orientar os proprietários do risco, porque essas doenças que são altamente letais, eu acredito que não vale o risco, porque não tem, praticamente a gente não consegue tratar. E o Rhodococcus, como eu falei, é a doença que a gente vacina a égua para que o potro tenha a ingestão desses anticorpos para o Rhodococcus. E o que aconteceu aqui no estado do Rio? Há uns anos atrás, a gente não tinha caso de Rhodococcus. Só que o trânsito de animais é muito intenso hoje em dia. Quando chegava um animal de Juliano, bota aqui na interrogaçãozinha, por favor, que no final eu vou responder todo mundo. Quando chegava um animal de fora de São Paulo, ou receptora, você, por exemplo, comprou um embrião no leilão, você não, o proprietário, um cliente seu. Chegava aquela égua linda, maravilhosa, gorda, era introduzida no plantel. Aí começavam a nascer os potros. O que a pessoa quer, né? Nasceu o potro, eu quero botar embaixo do meu olho, eu quero ver o que tá acontecendo todo dia com esse potro. Aí bota na baia ou então bota num piquete, perto ali do lado da casa do proprietário, para ele ficar vendo todo dia. Simplesmente os produtos começavam a ter pneumonia, diarreia e morrer. E era assim, todos os produtos ao mesmo tempo. Você tratando aquilo desesperadamente. O Rhodococcus é extremamente difícil de ser tratado em potro, porque ele dá um monte de abscessos, tanto no intestino quanto no pulmão. Então o antibiótico não chega lá dentro dessa coleção purulenta e acaba tendo muita perda. Hoje em dia, como muito trânsito de animal já trouxe esses animais para cá, eles já contaminaram o ambiente, as nossas éguas também já têm na microbiota e já produzem anticorpo. Então a gente não precisa se preocupar mais tanto com a vacina assim, mas é aquela história, a vacina vale o custo, porque se você tiver que tratar um animal, um potro, o que você vai gastar de antibiótico, fora atendimento do veterinário, às vezes a gente faz ultrassom do pulmão para ir acompanhando, isso tudo é muito mais caro do que a vacina do plantel inteiro. Então é muito mais barato vacinar. E o que acontece? Como ele é microbiota normal das fezes, das éguas, o potro com 2 dias de vida mais ou menos já começa a ingerir as fezes da égua para poder formar a microbiota dele. Então, se ele não tem anticorpo,
para um Rhodococcus, ele vai estar ingerindo Rhodococcus e a chance de desenvolver a doença é gigantesca, se ele não tiver ingerido a quantidade de anticorpo adequada. E agora, então, vamos lá no passo a passo. Como que eu faço com os clientes em geral? Como eu falei, depende do tamanho do cliente. Se só tem um produto para nascer, o procedimento é um pouco diferente, porque você não consegue fazer lote, você não consegue fazer certas coisas. Por um lado é bem mais fácil, que é só um animal. Você tem 200 produtos para nascer, você tem que ir adaptando. Mas se você tiver como base isso daí, uma coisa importante no Rhodococcus também que eu esqueci de falar, é que ele, se tiver uma área sem cobertura vegetal, como é o caso da baia ou desses piquetes que são só para o animal ficar ali perto do olho da pessoa, e ao invés de ficar um tempo pequeno, acaba ficando muito tempo, a vegetação não aguenta. Por causa do pisoteio, aquilo fica na terra. O próprio curral que os animais vão, que ficam aqueles aerossóis, é um ambiente perfeito para o Rhodococcus. E ele, quando o animal anda e sobe aquela poeira, é inalado e contamina os potros. Então, essa parte do manejo a gente consegue evitar. E eu fui atender já cliente lá entre Silva Jardim e Araruama, não sei se vocês conhecem aqui o estado do Rio, só porque eles não conseguiam controlar o Rhodococcus. Sabia o que era, mas não conseguia controlar. De vez em quando ainda aparecia potro doente. E você consegue fazer uma prevenção estratégica para o animal que já ficou doente ali no iniciozinho da vida e você conseguiu tratar, não ter no futuro de novo, porque ele pode se recontaminar se ele não tiver uma resposta imune adequada, porque tem a janela imunológica numa determinada idade do potro que ele fica de novo exposto como no início da vida. Então ele pode se infectar de novo ali e a doença ser mais grave ainda, e ele virar óbito. Então, para não deixar isso acontecer, a gente consegue fazer algumas coisas, como o plasma, por exemplo, nessa idade dele. Se ele já ficou doente, a gente pode repetir o plasma antes um pouco dos 3 meses para garantir essa proteção nessa janela onde o anticorpo da mãe já está bem baixo e ele ainda não conseguiu produzir o suficiente dele para estar protegido. Então vamos lá, no passo a passo. Se vocês quiserem pegar papel e caneta para anotar, a hora é essa, porque isso foi uma coisa que foi se adaptando. Amanhã a gente pode até mudar, fazer alguma coisa diferente, mas hoje o que eu recomendo é isso. Primeira coisa, quando a gente vai começar a trabalhar num lugar, ou quando chega um animal de fora, embrião ou doadora, qualquer animal, o garanhão que chegou, qualquer um, vai receber vacina de raiva e garrotilho. No dia que chegar, ou assim que você for ao Aras, enfim, você vai abrir um frasco novo de vacina, como eu já falei, e vai aplicar. Ah, só tem ele para aplicar. Aplica, porque não vale o risco. É experiência própria, também vocês podem fazer e testar, mas assim, eu recomendo fortemente. Raiva e garrotilho. 30 dias depois, repete. Se for no plantel todo, melhor ainda. Você vai aplicar raiva e garrotilho e 30 dias de novo raiva e garrotilho. Pronto, saímos do zero. Essa é a primeira recomendação. Agora, as prenhas em si. Você, na transferência de embrião, não deixa a égua amarrada no sol, sem beber água, sem ter uma coisa para comer. Traz a égua só na hora mesmo que você vai passar ultrassom, que você vai transferir o embrião, porque você já tem a manipulação. Aquilo ali já é um estresse para o animal, mas ela já está acostumada com aquilo ali normalmente. Então, se você transfere o embrião e ainda gera esse estresse todo para ela, tem mais chance de não confirmar o embrião.
Então pensa naquela égua ali com todo amor e carinho da sua vida. Fala assim, eguinha querida do meu coração, vamos confirmar o embrião, você vai ter uma vida maravilhosa, conversa com ela e tchau. Deixa ela no mesmo lote que ela estava, do mesmo jeito que estava e só. Depois você confirmou o embrião. Mais ou menos aí 12 a 15 dias você vai estar confirmando o embrião. Aí o que você pode fazer? Streptomicina. Por quê? Porque a leptospira é amplamente disseminada na natureza. Nós temos os portadores no rebanho normalmente, que vão manter sempre essa leptospira sendo eliminada pela urina e contaminando outros animais. Então, se você faz a streptomicina mesmo sem saber quem é o portador, você já está prevenindo. Isso é muita gente que estuda, né, parte de antimicrobianos e tudo mais é contra. Mas a gente está sendo bem egoísta e pensando no indivíduo. É uma forma de, assim, prevenir. Principalmente quem já não faz a vacinação com os anos. Depois de um tempo que você aplicar esse programa, você talvez nem precise mais aplicar a streptomicina na confirmação do embrião. Mas se o controle não é aquele tão eficiente, tão grande, eu recomendo aplicar. Nos meus clientes, eu recomendo aplicar na confirmação do embrião. Além disso, você avaliar a coaptação da vulva para ver se precisa ou não da vulvoplastia, que também a entrada de ar na vagina e de fezes vai fazer esse embrião ser absorvido, porque aí você só tem a cérvix além dessa entrada, né? Se você tem a vagina e a vulva ali, já é bem mais coisa protegendo aquele embrião, e a gente sempre quer o máximo de proteção possível que a gente possa ter, já que as perdas vão existir. Mesmo a gente fazendo tudo, ainda assim vai ter absorção, ainda assim vai ter aborto, natimorto e potro fraco por causa de outros fatores. Mas o máximo que a gente puder fazer para eliminar é ótimo e dá muito resultado. Porque eu tenho 10 anos fazendo esse acompanhamento e a diferença é absurda. E se você faz isso a vida toda e para um ano, volta tudo do zero de novo. Então você nunca pode parar. Isso vai ser sempre um mercado para você. E a pessoa que te contrata não quer ter o trabalho. Você pode dar para ela tudo por escrito, mas ela tem outras prioridades na vida. O proprietário, ele quer ir lá para curtir os animais. Ele não quer ir lá, a maioria. Claro que tem uns que querem olhar, acompanhar, ele mesmo aplicar as vacinas. Tudo bem, não tem nada de certo e nem errado com cada um, é a escolha de cada um. Mas esse mercado existe para o veterinário, porque tem muita gente que vai querer que você tenha aquele trabalho todo mês, porque dá trabalho. Não é só montar e entregar para o proprietário. Você tem que orientar, tem que comprar tantas vacinas disso, tantas daquilo, esse vermífugo, e você tem que atualizar a própria lista do plantel, dos lotes que você tem, quantos animais de cada lote, e tem que ficar cobrando a parte mesmo do manejo, se eles estão esperando para poder trocar de lote ou para poder desmamar um potro. Isso tudo você tem que estar acompanhando de perto, e é nessa visita mensal que você vai fazer isso daí. Aí com 30 dias de gestação, a gente olha de novo essa égua. Você vai passar ultrassom e vai tirar os pontos da vulvoplastia, caso tenha feito. Estando tudo bem, vai continuar no mesmo lote de antes, no mesmo lote das receptoras vazias. Porque é menos pior essa égua prenha tá indo no curral junto com as vazias e você só não tá passando ultrassom nela, do que você tirar ela e colocar num outro lote estranho.
com animais estranhos que ela não está acostumada, a não ser que seja tudo próximo e já estejam todos acostumados, mas não é o comum. Com 60 dias você vai confirmar aquele embrião, que normalmente é o período crucial, são os primeiros 60 dias, é onde ocorre a maior taxa de absorção. E aí sim você pode mudar de lote. Com 60 dias confirmou, aí você pode botar no lote de éguas prenhas. O que você pode orientar o proprietário, dependendo, né, do que você tem de expectativa e o do proprietário também. Você pode começar a identificar portadores de leptospira. Você coleta o sangue e a urina da égua e manda para fazer a sorologia e o PCR de urina para leptospira, porque você vai conseguir ter uma ideia se tem alguma égua portadora naquele lote de prenha que você está formando ali. Você já aplicou streptomicina lá na confirmação do embrião e agora você está vendo se teve uma reinfecção ou se teve uma infecção mesmo e aquele animal se tornou portador. O que é o portador? É aquele animal que não tem sintoma nenhum, mas que elimina a bactéria no ambiente e contamina outras éguas. E isso daí pra gente é um vilão. Então, se você conseguir fazer a sorologia e PCR, você pode identificar esses portadores. Nenhum teste é 100%, tá? Mas a gente consegue trabalhar bem assim. E com 90 dias, se você não quiser fazer a sorologia e PCR, você pode fazer a streptomicina de novo, pelo menos nesse primeiro ano seu de trabalho. Aí você vai formando os lotes, né, com 60 dias, ou você espera, deixa todo mundo no mesmo lote até os 90 e forma os lotes a partir dos 90, porque vai depender da quantidade de embriões que você tem. Nunca deixe uma égua sozinha, não começa a formar um lote assim, tirei essa égua com 60 dias e vou colocar ela no outro pasto sozinha. O animal é social, os equinos são animais sociais, então eles não ficam bem sozinhos. A égua pode vir a perder o embrião por estar sozinha, tanto nesse início dela ser a primeira, quanto dela ser a última. Aí o que eu faço para evitar isso daí? Pego uma receptora velha ou uma doadora velha que já não faça mais nada, não reproduza mais, e deixo ela de madrinha. Ela vai tomar todas as vacinas e vai sofrer todo esse protocolo igual às prenhas. Até porque se a gente precisar de plasma, e ela tem que estar saudável, a gente precisar de plasma, a gente pode até usar essa égua. Eu uso normalmente as próprias mães, mas se você quiser pode usar dessa madrinha também. Aí ela já vai para o lote e a primeira égua já vai para o lote que essa madrinha esteja, que normalmente é um pasto melhor. São éguas que vão ficar mais quietas, não vão ficar indo em curral, porque acontece, vem aquele bando de égua correndo pela estrada, o cara tocando atrás de moto, gritando, uma correria, aí uma égua que está com um embrião novinho, às vezes perde o embrião por causa disso. Mas a gente não consegue controlar tudo, né? A gente tem que se prender com o que a gente pode controlar, que é essa parte sanitária. Então vamos lá. Depois desses 90 dias que você pode repetir a streptomicina, vem 5º, 7º e 9º mês de gestação. O que eu recomendo vacinar? Contra herpes e leptospirose. Tem gente que tem uma lenda de que não pode vacinar a égua prenha para leptospirose que causa aborto. A vacina não é com vírus atenuado, com bactéria atenuada. Então, ela não vai causar aborto. Eu já vacino há alguns anos éguas prenhas para leptospira e nunca causou aborto. Nunca causou aborto assim, da gente vacinar e as éguas abortarem. Nunca aconteceu isso. E a gente escolhe normalmente
uma data dessas, do 5º, do 7º ou do 9º mês, para fazer a avaliação de placenta e da viabilidade do feto. A gente mede a espessura da placenta, vê a cor do líquido, o aspecto, vê o coração do potro, se está batendo, como é que estão os movimentos, só para um acompanhamento assim, mínimo, né? Porque existem muito mais detalhes para se acompanhar na gestação pelo ultrassom, e a gente vai ver se consegue trazer pessoas aqui para falar sobre isso. E repito, herpes vírus e leptospirose são as 2 vacinas para 5º, 7º e 9º mês de gestação. E aí, a partir do 8º mês, deve ser implementado uma alimentação melhor. Como assim? Você pode oferecer um complemento, um concentrado com 12% de proteína bruta, caso as éguas estejam só a pasto. Então, no 8º mês de gestação, você começa a dar o concentrado, que é o maior crescimento do potro. Ele basicamente vai só crescer, já está todo formado, e só vai crescer, e a égua vai ser capaz de produzir um colostro de boa qualidade, por conta da ingestão de proteína. E lógico, tem que ingerir sal mineral o tempo inteiro, mas nesse finalzinho, principalmente quando ela for absorver as imunoglobulinas para produzir o colostro, bem no finalzinho da gestação, ela tem que estar com uma alimentação adequada para conseguir produzir esses anticorpos e oferecer um colostro de qualidade para a gente não perder esse potro. No 10º mês, a gente traz as éguas para o piquete maternidade. Por que a gente traz no 10º mês de gestação para o piquete maternidade? Primeiro, o que é o piquete maternidade? Ele vai ser um piquete limpo, sem rios, sem vala, sem barranco, sem nada que possa oferecer perigo para o potro. Por quê? A égua, quando vai parir, normalmente se afasta do lote. Ela vai para um canto, e normalmente esse canto, onde não tem os outros animais, é em beirada de barranco, beirada de rio, e o potro vai nascer e tentar levantar e cair. Mesmo que não morra, se ele cair num barranco e ficar preso lá embaixo, ele não vai mamar o colostro. Ele vai ficar ali tentando levantar, vai gastar a glicose toda dele, que é a reserva que ele nasceu para conseguir levantar e mamar e ingerir mais glicose, ele vai gastar ali. E pode morrer, porque hipoglicemia em neonato mata. E então o piquete maternidade é esse. Ele é seguro para a égua poder se afastar do resto do lote e parir em paz. De preferência com cobertura vegetal, ou então você levar ela para uma baia que tenha sido lavada e preparada só para ela parir. E grande, né? Não vai botar uma égua para parir, pelo amor de Deus, numa baia apertada. Então, quando é pequeno ou quando é baia, a higiene é muito mais importante. E por que a gente faz isso no 10º mês de gestação? Porque o período de gestação da égua, médio, vai de 320 a 360 dias. E sendo em média 340. Se a gente trabalhar com 30 dias antes da data prevista do parto, a gente tem aí 10 dias de extra, digamos assim. E a égua vai produzir anticorpo para aquele ambiente ali que ela vai parir. Porque se ela não produzir um anticorpo para o potro mamar, qualquer bactéria, qualquer micro-organismo que esteja naquele ambiente, mesmo não sendo agressivo, ele pode matar o potro. Porque ele entra pelo umbigo, por exemplo, e causa uma sepsemia, porque o sangue é um ótimo meio de cultura. A bactéria ou outro micro-organismo entra por ali e vai matar o potro. E não foi nada demais, só foi uma falha na imunidade passiva, porque a égua não produziu o anticorpo naquele ambiente ali. Então é importante, 30 dias antes do parto, a égua estar ali. Fora a questão da madrinha, que não pode esquecer. Você vai tirando daquele lote de água prenha e botando no piquete maternidade. Uma égua vai ficar por último. Então, se a madrinha já estiver lá desde o início, ela não vai estar sozinha.
a madrinha, que é uma égua vazia, um refúgio que está logicamente saudável, sem transmitir nenhuma doença, vacinada, vermifugada, sem carrapato, vai ser a companhia dela ali. E a madrinha pode ficar sozinha porque ela não tem produto nenhum para perder. No 10º mês, pode anotar aí também as vacinas que devem ser repetidas. Rodococos, que não é repetida, ela é feita no 10º mês, é recomendado pelo fabricante para que o potro tenha os anticorpos contra o rodococos quando ele nascer. Ele vai mamar os anticorpos produzidos pela vacina. A gente não vai contar que a égua tenha nas fezes e tenha produzido, a gente vai vacinar. Raiva, tétano e influenza. O tétano, como eu já falei, tem o umbigo do potro e tem a égua que pariu, que pode matar. Influenza é a questão mais do potro, porque nos primeiros meses ele não vai conseguir produzir anticorpo. Então a titulação dele para influenza, que em potro pode dar uma doença grave, pode causar pneumonia, óbito, a gente também vai vacinar a égua. E como já tem o tétano e influenza, tem vacinas que já tem os dois, a gente prefere aplicar. E raiva, pelo mesmo motivo. Mesmo se a égua já tomou, aqui a gente faz a cada 6 meses a vacinação contra a raiva, mesmo assim, com 10 meses a gente vai repetir para proteger o potro. Porque se um morcego contaminado for lá e lamber o sangue, fazer a ferida lá e ficar lambendo o sangue do potro e tiver contaminado com raiva, esse potro vai morrer. A gente vai proteger. E vamos fazer um antiparasitário, porque é a mesma coisa. A égua vai parir o potro, com 2 dias de vida ele começa a ingerir as fezes dela. Se ela tem uma carga parasitária alta, esses parasitas vão passar para o potro. A gente não quer isso, a gente quer que ela esteja o mais saudável possível, que o potro vai ter contato com os parasitas ao longo da vida, mas a gente vai controlando. Também com 15 dias ele vai tomar o primeiro antiparasitário e depois a cada 30 dias. Mas para esse período inicial, a égua tem que estar um pouco controlada. Mesmo que tenha tomado vermífugo há 1 mês ou 2 meses anteriores, vai de novo tomar no 10º mês de gestação. Eu gosto de recomendar um benzimidazol, que é o bendazol ou febendazol puro, sem nada, sem nenhuma associação, que é barato. E como muitas são receptoras e os proprietários gostam de usar coisas mais baratas em receptoras, é ótimo para os dois lados. Funciona muito bem e é barato e o proprietário fica feliz. Aí a égua, com 11 meses mais ou menos, vai parir e vai para o lote das éguas paridas, que aí já é outro manejo. E uma coisa, um detalhe, o controle de parasitas que eu faço para ectoparasitas, que são os carrapatos, mensal nas éguas prenhas, com fipronil e com fluazuron, que antes só tinha um laboratório produzindo cada um. Ele tem indicação para bovino, mas a gente usa direto em equinos, em éguas prenhas, pode usar, não causa aborto. E usa algum pó ali na região perianal, embaixo do rabo ou na orelha, pode usar aqueles em pó também, que vem no frasquinho assim, e você joga. Uma coisa para melhorar a eficiência é misturar ou com glicerina, ou com óleo queimado, ou qualquer coisa que faça grudar, porque aí você mistura o pó com esse fluido e passa com um pincel na orelha e na região perianal, que não cai. Quando você joga o pó, perde muito, costuma perder muito. E o controle de endoparasita, dos vermes, né, que vulgarmente são chamados, é trimestral. E sempre revezando o princípio ativo e, claro, só usar os que podem ser usados em éguas prenhas. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Vamos ver as dúvidas aqui. Ó.
Primeira pergunta: quando você fala do estresse na fase inicial, é quanto tempo após realização do procedimento? Então, basicamente, até os 90 dias, mas até os 60 é assim, é a maior taxa. Até os 90 você ainda pode ter também, tá? Próxima pergunta. Em caso de primeira dose, todas as vacinas devem ser refeitas até após 30 dias como reforço? Sim. Sim e não. As vacinas que são de todo o plantel, a de leptospirose, garrotilho, raiva, você repete. Normalmente o fabricante que escreve isso daí, ele já te avisa se você precisa ou não repetir após 30 dias da primeira aplicação. Mas a de raiva eu tenho certeza que é recomendado você repetir com 30 dias. A de leptospirose, se você for fazer no plantel inteiro, também. Mas se for fazer nesse esquema de quinto, sétimo e nono mês, aí você vai fazer só quinto, sétimo e nono mês. Não precisa repetir. Próxima pergunta. O que acha de égua gestante continuar praticando esporte até mais ou menos 8, 9 meses de gestação? Eu acho muito. E depende, claro, do esporte que for. Porque é claro que a égua gestante não vai estar no auge atlético dela. Você pode colocar ela para fazer exercício moderado. A parte de competição já exige mais do animal. Você pode ter a perda do produto pelo estresse ou por algum acidente. Se você já bota a égua no caminhão, às vezes está muito calor no dia, ou algum outro fator, pode levar uma perda do produto. Aí o proprietário tem que avaliar se ele acha que vale a pena o risco ou não. Até os 6 meses eu não vejo problema, porque a égua ainda não está pesada, ela não tem, claro, uma prova, por exemplo, de tambor e baliza, que exige aquela explosão. Eu não vejo uma égua prenha de 8, 9 meses conseguindo participar desse tipo de prova, por exemplo. Eu acho muito. Acho que não tem necessidade. Você pode coletar embrião dessas éguas para fazer, mas vai bem do proprietário. Fora os riscos de acidente, né? Quando você viaja, na prova em si, você corre risco de acidente. E meu Deus, só faltam 2 minutos. Existe alguma droga encontrada em vermífugo que é maléfica para gostante? Tem várias. Mas você lê na bula, nossa, vaquejada não, gente, pelo amor de Deus. Vai até só o inicinho e é muito. Fala para ele tirar embrião da égua. Botar numa égua com ardimilha registrada que vale mais a pena do que perder o produto. Tem vermífugos sim. Triclorfon, por exemplo, você não pode usar. Mas olha na bula que normalmente tem. Repetir no quinto, sétimo, nono mês de gestação contra herpes pode ser a Lextor 8? Pode ser, mas ela é muito cara. Tem umas que são só para herpes, que são bem mais baratas, como a herpes horse e a pneumabort. Para essa vacinação do 10º mês, uma dose apenas é eficaz ou já deve ter feito o protocolo antes? Já é eficaz, porque a gente quer, na verdade, que ela só produza aquela titulação para passar o anticorpo para o potro. Então, na hora que ele nascer, ele vai receber uma quantidade boa, né? Assim, esperamos que receba. A gente, claro, né? Tudo você tem que medir, mas é esperado que sim, porque é só para o potro. A partir de quanto tempo da gestação pode mudar de lote? Aí eu já falei, 60 ou 90 dias, né? Aqui. Ixi, mas tem muita pergunta. Posso vacinar contra a raiva em qualquer momento da gestação? Pode. Raiva você pode fazer a qualquer momento. É verdade que a eficiência da vacina de garrotilha é de apenas 50%?
Olha, eu não sei dizer, porque lá pra gente funciona muito bem. Não temos casos de garrotilho. Ah, acabou.